Chegou mais um momento de gravar mais um estudo. Ontem não deu, mas hoje a gente vai continuar. Vou orar. Querido Deus, graças a ti dou, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título hoje é a origem do mal. Com quem se originou o mal? Hein? Vamos ver? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir a obra do diabo. 1 João 3, verso 18. Sem a Bíblia, a questão da origem do mal permaneceria inexplicável. Desde quando o diabo é assassino? Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. João 8, verso 14. Qual é a relação do diabo para com as mentiras? Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. João 8,14 de novo, né? A última parte, tem duas partes. Satanás foi criado pecador? Perfeito era o teu caminho desde o dia que foste criado, até que se achava iniquidade de ti. Ezequiel 28,15. Então ele era perfeito, né? Essa declaração de João 8, verso 44, de que ele não se afirmou na verdade, mostra que Satanás, a princípio, fora preferir perfeito, estivesse na verdade. Pedro fala do anjo que pecaram, segundo Pedro 2, verso 4. Judas alude ao anjo que não guardava o seu estado original. Judas 6. Ambos a passagem mostra que esse anjo primeiramente estiveram no estado de pureza e inocência. Então Satanás ele viveu uma época na inocência e na pureza, depois se rebelou e quebrou os mandamentos de Deus. Que outra declaração de Cristo parece atribuir a Satanás e seu anjo toda a responsabilidade pela origem do pecado. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai vós de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. O que levou Satanás ao pecado e à rebelião e à queda? Elevou teu coração por causa da sua formosura. Ezequiel 28, 17. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas, e de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação assentarei, na extremidade do norte. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, verso 13 e 14. Em uma palavra de orgulho e exaltação, a própria exaltação própria produzida a queda de Satanás. E para isso não há justificativa, nem desculpa adequada. A soberba procede da ruína e a altivez do espírito procede a queda. Provérbios 6, 16, 18. Por isso, visto conhecemos que a origem causa caráter e resultado do mal, não existe boa ou suficiente razão ou causa que possa ser apresentada para o mal e desculpá-lo. Equivalente à justiça, deste momento em que é justificado, deixa de ser pecado. Todo pecado é manifestação de orgulho sob alguma forma, e seus resultados constituíram o oposto do produzido pelo amor. A experiência do pecado resultará no seu final o completo abandono e banimento para sempre. Todos os seres criados em todo o universo de Deus, somente aquele que todos e precisamente se apega ao pecado, serão como ele destruído. Os ímpios serão como se nunca estivesse sido. Obadias 16. Que tem um livro lá de Obadias 16. E os justos resplandecerão, como resplandece o firmamento, e refugiarão como as estrelas sempre eternamente. Daniel 12, verso 13. 3. Não levantará por duas vezes angústia. Na 1:19, vê o estudo da origem da história de destino de Satanás, página 365. Como encontrar com orgulho e exaltação própria, ostentando por Satanás, que é o Espírito se manifestou a Cristo. Pois ele substituiu em forma de Deus e não nos julgou como usurpação ou igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de que servo, né? Então aqui Deus ele substituiu ali a forma de Deus e também não julgou a substituição. E a si mesmo ele esvaziou, assumindo a forma de servo. Então Jesus passou a assumir a forma dele de servo, né? Que ele veio aqui esse mundo.
tornando-se semelhante ao homem. Então, ele ficou semelhante ao homem, né? Reconhecendo a figura humana a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Vai ver que Jesus, ele morreu pelo nós. Filipenses 2, verso 6, 8. Depois de o homem haver pecado, como Deus manifestou o seu amor, a sua bondade em perdoar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Sendo que Deus é amor, que tem prazer na misericórdia, que não muda, oferecer e concedeu um período de graça para o homem, quando pecou, é razoável consultar que semelhante procede. Foi seguido no tocante aos seres celestial que primeiro pecaram, somente os que persistiram no pecado declararam em aberta revolta, rebelião contra Deus, e o governo do céu foram finalmente expulsos da lei. Então, eles foram expulsos lá do céu. Apocalipse 12, 7, verso 7 a 9, né? Então, amanhã a gente vai continuar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estudar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.